Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és grande, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és bondoso, Tu és misericordioso, Pai. A Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Tu és fiel, Pai amado. Tu és justo, Tu és onisciente, onipotente, Senhor, onipresente, Pai. Tu és santo, santo, santo. Tu és o único Deus verdadeiro, aquele que era, que é e há de vir. Pai, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui, levando o Teu Evangelho através da internet, Pai amado. E que mais e mais, Senhor, que mais e mais pessoas sejam alcançadas, Senhor, por Ti, para terem em Ti o único Deus da vida deles, Pai amado. Obrigado, Senhor, por esse devocional que estamos fazendo. Peço, meu Pai, nos dê entendimento, sabedoria, compreensão, e que não possamos só ler e ouvir a Tua palavra, Senhor, mas sim praticar, Senhor, no nosso dia a dia, Pai amado. Pai, obrigado pelos alimentos que nos deu neste dia, Pai amado. Obrigado, Senhor, pelos livramentos, por Teu cuidado, Pai amado. Mesmo nós sendo pecadores, falhos, Pai amado. E te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, nossos erros, Senhor, nossas mentiras, nossas omissões, Pai amado. Toda vez, Senhor, que colocamos ídolos em nossos corações, ao invés da Tua presença, Pai amado, porque o Senhor é suficiente para nós, Pai. Senhor, obrigado. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Gálatas. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo... Aliás, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos... Nós vamos ler do versículo 21 ao 26, tá? O versículo em destaque é o 26. Aliás, até o 29. Versículos 21 a 29. De Gálatas capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Uma introdução diz: objeto da lei. A lei que foi dada por Deus não tinha por objetivo levar as pessoas à salvação. Ela foi dada para preparar as pessoas para a vinda de Cristo. A lei teve uma função limitada e passageira, que terminou quando Cristo veio ao mundo. E o versículo 21 diz assim: será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não.
porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar a vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus, por obedecerem a ela. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse, para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre os judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberam aquilo que Deus prometeu. Amém. E o versículo em destaque é o 26, que diz: Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo. A paternidade de Deus é comum a todos os seus filhos. Há pouca fé, referência ao livro Peregrino, de John Bunyan. Você tem dito com frequência: se eu tivesse a coragem de grande graça, se eu conseguisse levantar a sua espada e ser tão valente como ele. Mas ai de mim, eu tropeço até em palha e qualquer sombra me amedronta. Ouça a si mesmo, pouca fé. Grande graça é filho de Deus, e você também o é. E grande graça não é mais filho de Deus do que você. Pedro e Paulo, os apóstolos amados, eram da família do Altíssimo, e você também o é. E um cristão fraco é tão filho de Deus quanto um cristão forte. Esta aliança continua firme. Embora os velhos pilares da terra se inclinem, o forte, o débil e o fraco são um em Jesus agora. Todos os nomes estão registrados na mesma família. Um pode ter mais graça que o outro, mas Deus, nosso Pai Celeste, tem o mesmo carinho por todos. Um pode realizar obras maiores e trazer mais glória ao seu Pai.
Mas aquele cujo nome é o último do reino do céu é tão filho de Deus quanto aquele que desponta entre os homens mais poderosos do reino. Que isso nos anime e conforte. Que isso nos anime e conforte quando nos aproximarmos de Deus e dissermos: Pai nosso. Ainda assim, enquanto somos confortados por saber disso, não descansaremos satisfeitos com uma fé pequena, mas, como os apóstolos, vamos pedir para que ela cresça. Embora nossa fé possa ser fraca, se ela for verdadeira em Cristo, poderemos chegar finalmente ao céu. Mas não honraremos muito nosso Mestre durante nossa peregrinação. Nem teremos alegria e paz abundante. Então, se quiser viver para a glória de Cristo e ser feliz em seu serviço, busque estar cheio cada vez mais do Espírito da adoção, até o perfeito amor levar embora o medo. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Vamos ler as referências e comentários. Ia esquecendo. De Gálatas, capítulo 3, versículos 21 a 29. Gálatas, capítulo 3, versículo 21. Aceitos por Deus. Referência: introdução do capítulo 2, versículo 1. Gálatas, capítulo 3, versículo 22. O mundo inteiro está dominado pelo pecado. Referências: Salmos 14, versículo 3 e Romanos, capítulo 3, versículos 9 a 18. Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Nós, os judeus, prisioneiros da lei, a obrigação de obedecer à lei traz escravidão espiritual e não liberdade. Referência: Gálatas, capítulo 4, versículo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Ficou tomando conta de nós. Para explicar a finalidade da lei, Paulo usa a figura de um professor particular ou tutor, que naquele tempo tinha o dever de educar e disciplinar a criança entregue aos seus cuidados, bem como tratar dos negócios dela. Referência: Gálatas, capítulo 4, versículo 2. Até que Cristo viesse, ou para nos levar a Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Todos os que creem em Cristo Jesus, todos os que creem em Cristo, judeus e não judeus. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Unidos com Cristo. Referências:
capítulo 2 de Gálatas, introdução do capítulo 2, versículo 3. E Romanos, capítulo 6, versículo 3. Se revestiram. Referências: Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24. E Colossenses, capítulo 3, versículos 8 a 11. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 28. Não existe diferença. Com cumprimento da promessa na pessoa de Cristo, versículo 16, as diferenças estabelecidas pela lei, judeus e não judeus, e as diferenças que caracterizam este mundo mau, escravos e pessoas livres, homens e mulheres. Referência: Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Perderam sua importância e foram separadas. Aliás, e foram superadas. Todos são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Referências: Romanos, capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. E Colossenses, capítulo 3, versículo 11. São descendentes de Abraão e filhos de Deus. Referência: versículo 29 do capítulo 3 de Gálatas. Escravos. Referência: 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 21. E por fim, capítulo 3, versículo 29. Descendentes de Abraão. Referência: versículo 16 do capítulo 3 de Gálatas. Receberam aquilo que Deus prometeu. Referências: Romanos, capítulo 4, versículo 13. Romanos, capítulo 8, versículo 17. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. E é isso, gente. As referências e comentários do capítulo 3 de Gálatas, versículos 21 a 29. Agora sim, vamos para Salmos. Salmos de número 101. Promessas de um rei. Uma introdução desse salmo diz: Salmo para o rei. Referência: introdução do Salmo 3, versículo 3. Um rei, provavelmente, ao ser coroado. Referência: Salmo 82 e Salmo 110. Promete viver uma vida correta, ter a seu serviço pessoas honestas, afastando de perto de si as desonestas e corruptas. E os salmos inicia assim: Salmo de Davi. Eu canto a respeito da fidelidade e da justiça. Canto hinos a ti, ó Senhor Deus. Serei honesto em tudo que fizer. Quando virás para te encontrares comigo? Viverei uma vida correta na minha casa e não deixarei que entre nela nenhum mal. Eu detesto as ações daqueles que se afastam de Deus e não tomarei parte nos seus pecados.
Afastarei de mim pensamentos desonestos e não terei nada a ver com a maldade. Destruirei aqueles que falam mal dos outros pelas costas e não suportarei os orgulhosos e os arrogantes. Aprovarei os que são fiéis a Deus e deixarei que morram, e deixarei que morem no meu palácio. Aqueles que vivem uma vida correta poderão trabalhar para mim. Nenhum mentiroso viverá no meu palácio. Nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. Cada dia destruirei os maus da nossa terra e expulsarei da cidade do Senhor todos os que praticam o mal. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 101. Salmo 101, versículo 1. Fidelidade e justiça. Duas qualidades divinas que devem se refletir na vida dos governantes. Referência: Salmo 85, versículo 10. Salmo 101, versículo 2. Quando virás? Se Deus não estiver presente na vida do rei, ele não poderá cumprir as promessas que está fazendo. Salmo 101, versículo 6. Aprovarei os que são fiéis a Deus. Fidelidade a Deus e honestidade são qualidades que os ministros e os servidores do rei deverão possuir. Referências: Provérbios capítulo 14, versículo 35 e Provérbios capítulo 22, versículo 11. E é isso, gente. As referências e comentários do Salmo 101. Que Deus os abençoe.